Novo Tigo 5X Pro. Profissional. Do jeito que você queria. Você chamou, né, Ana? Mas antes a gente vai trazer aqui outras falas de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Ele voltou a criticar o PT nesta quarta em um evento do BTG Pactual. Bolsonaro mencionou medidas defendidas pelos petistas como a revogação da reforma trabalhista e da autonomia do Banco Central. O chefe do executivo lembrou ainda de episódios que ocorreram durante os governos do PT, como a aproximação com as ditaduras de Cuba e da Venezuela. Será que, de acordo com a pessoa que assumir a presidência no ano que vem, qual será o perfil dos dois indicados para o Supremo Tribunal Federal? As outras coisas que tratam de valores familiares, aborto, por exemplo, ideologia de gênero, respeito às religiões, como o Brasil se comportará no futuro. E nós sabemos o que vai acontecer com essa pátria se esses bandidos voltarem para cá. Pegue os meus ministros, um a um, compare com os outros que nos antecederam, veja o perfil. Veja que agora nós conversamos, nós temos uma meta, temos as dificuldades, grande parte proporcionada pela pandemia, mas estamos dando esperança para o nosso povo. Após ser atacado por diversos ministros do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro voltou a criticar a corte e afirmou que não será ele que jogará fora das 4 linhas. Não vai ser o chefe do executivo que vai jogar fora das 4 linhas. Mas, por favor, não vocês, 2 ou 3 no Brasil, não estique essa corda. Vocês vão ter que vir para dentro das 4 linhas. Afinal de contas, todos nós temos limites. O Ciro tem, o Paulo Guedes tem, eu tenho limites. Alguns poucos, 2 ou 3, acham que não tem limites. Eles ficam brincando o tempo todo de nos controlar, de desrespeitar a nossa Constituição, de ferir a nossa liberdade de expressão, de prender deputado, por mais errado que ele tenha sido, em suas palavras, e manter cidadão brasileiro que pode ter errado suas palavras com tornozeleira eletrônica, em desmonetizar a página da internet, em querer botar feio na nossa liberdade de discutir eleições pelas mídias sociais. Onde vamos chegar? Ana. Esse era o ponto que eu ia tocar, que o presidente mencionou, né? A prisão aí de um deputado federal que é protegido pela Constituição a proferir aí, né, as palavras, ações. E o deputado Daniel Silveira foi preso, infelizmente, aí de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, sem absolutamente nenhum inquérito, nenhum aviso, absolutamente nada. Mesmo o deputado sendo protegido pela Constituição. Infelizmente, a Câmara depois se ajoelhou perante ao Supremo Tribunal Federal em relação à confirmação da prisão dele, mas a interferência do Legislativo, no Legislativo e no Executivo do Supremo Tribunal Federal é algo surreal, né? Parece que o Brasil vive ali num quadro de Salvador Dalí, porque você veja, Vitor, o Supremo Tribunal Federal prendeu parlamentar, prendeu cidadão comum, prendeu ex-político, deteve aí um cidadão norte-americano dentro de um processo de um inquérito ilegal que nem o cidadão norte-americano, o senhor Jason Miller, sabia do que se tratava. E então nós podemos tranquilamente tentar reverter o quadro de comprometimento do Congresso com a população. Isso vai levar tempo, são muitas pessoas que a gente tem que tirar dali, né? Os Calheiros, os Omar Aziz, os Alcolumbres, isso vai levar tempo. Agora, isso está sempre renovando. Ministros do Supremo Tribunal Federal, uma vez ali, são décadas que a gente não consegue mexer. Para finalizar, Vitor, eu estava conversando com a deputada Caroline Detoni, que eu vi um projeto dela. Ela protocolou um projeto, PL 344/2022, olha só, Vitor, que é sobre regulamentar o artigo 49 da Constituição Federal,
que estabelece o decreto legislativo como instrumento do Congresso Nacional para sustar ato do Judiciário que invade a competência legislativa. É um projeto para ver se trava, se evita aí o ativismo judicial. Agora, veja só, Vitor, os nossos parlamentares estão criando projetos para que os ministros da nossa Suprema Corte respeitem a Constituição. É inacreditável isso. Então, se o caso da gente pensar na Suprema Corte de como precisamos estabelecer que ela hoje é o nosso pior problema, nós temos que entender que 2023, com mais dois ministros ativistas, o Brasil não vai aguentar, porque por mais que nós mudemos o Congresso, a Câmara, o Senado, tentemos passar reformas e projetos importantes, sociais, econômicos, do jeito que a oposição trabalha, com aquele puxadinho eficiente no STF, não adianta, Vitor, não vai passar nada. É uma corte que rasga a Constituição. Só ver o próprio impeachment da Dilma Rousseff, como o Lewandowski rasgou a nossa Constituição, o artigo 52, ao vivo em cores para o Brasil todo ver, e assim é o tempo todo. Então, nós precisamos colocar nessa eleição presidencial uma prioridade, que, na minha perspectiva, é consertar, pelo menos tentar consertar o Supremo Tribunal Federal e extinguir esse ativismo aí que o Brasil não aguenta mais. Augusto. Olha, em 1955, a eleição acho que foi em 55, do Juscelino Kubitschek, na campanha eleitoral, o jornalista e deputado Carlos Lacerda disse uma frase que é aplicável ao Brasil de hoje. Ele disse o seguinte: o Juscelino não pode ser candidato. Se for candidato, não pode vencer. Se vencer, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. É exatamente essa frase que pode definir o comportamento dos ministros do Supremo, ou da maioria deles, ampla maioria, hoje. E o problema, também um dos problemas, como bem lembrou o Guilherme, é o silêncio dos nomeados, dos indicados pelo atual presidente da República. 2 minutos, Fiuza. O presidente Bolsonaro, ele tem sido exemplar no sentido de não cair nas provocações do Supremo Tribunal Federal, né? Então, olha, Vitor, eu não estou fazendo aqui um juízo de valor particular, não. Isso é o que todo mundo, com bom senso e boa fé, constata. O Supremo Tribunal Federal agiu interferindo no Congresso Nacional, na questão do voto auditável, ostensivamente, agiu interferindo e impedindo uma nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, do presidente, agiu transformando a pandemia num varejão de ações tirânicas de governadores locais. O STF é o pai dessa medida desastrosa. Então, vejam o estado de coisas, né? Hoje eles estão lá, eles legislam sobre tudo, né? Eles estão, o Ricardo Lewandowski, o Roberto Barroso e o Luiz Fux, eles, na prática, tornam obrigatória a vacina experimental no país, porque eles decidem absolutamente tudo baseados em premissas que não são sustentáveis. Mesmo essa lei aberrativa que está em vigor, ela exige a fundamentação científica para a suposta necessidade de obrigar a população a se vacinar. E essas fundamentações não existem, até porque a vacina não bloqueia o contágio, né? E tem riscos ainda desconhecidos. Então, o presidente, ele tem sido, de fato, né, ele tem tido uma postura de um democrata, porque as bases dele acham, né, vamos fazer uma pergunta genérica, né, hipotética, um país que existe lá em Marte, né? O que acontece se um dos poderes desiste do equilíbrio que está na Constituição e passa a querer mandar em tudo? Passa a querer mandar no cidadão, passa a querer decidir
quem é que pode falar e quem tem que calar, né? Isso aí, para muita gente, já foi para lá das 4 linhas. E o presidente tem tido aí uma postura de não provocar de volta ou de não atender a provocação. Mas a pergunta e se isso, né, quer dizer, esse ambiente eleitoral está enevoado? O sistema não é seguro como a autoridade eleitoral faz crer que é. Né? O que nós podemos esperar? E se o processo eleitoral não for um processo fidedigno? Como é que vai ser? Né? É a pergunta que o país se faz hoje. E aí, só para completar, só para concluir, eu não tenho a expectativa que os indicados pelo presidente Bolsonaro ao STF sejam despachantes ou representantes do presidente lá, evidentemente que não. Mas eles estão numa corte onde há uma série de condutas muito preocupantes para o futuro e o presente do país. Então, nesse momento, não é mais possível você olhar para esse estado de coisas no ao contraste do Senado Federal. O Ministério Público assiste, né? Isso não podemos ficar da arquibancada dizendo vai lá, está errado, etc. Nós não somos uma corregedoria. Mesmo o povo vai para as ruas, etc. Mas o povo foi pacificamente às ruas. Então, quem é que é o contraste ao Supremo? E aí que eu digo, num ambiente muito desviante, os 2 novos integrantes, né, que não foram da cota, né, não foram indicados por governantes anteriores, que sei lá quais são os compromissos, né, esses 2 atuais, eles têm que fazer o contraponto às ações exorbitantes que eles considerem, né? Ou então não, então eles consideram que o STF está agindo de forma perfeita. E aí eu acho que se eles consideram que esse STF, né, com todo esse histórico que eu acabei de trazer, está tendo uma conduta perfeita, então as indicações não foram boas. Você, Zé, 2 minutos. Ô Vitor, essas palavras do presidente Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de chegada de um grupo que se deu mal na presidência da República são muito fortes e reais. E é a pergunta que todos se fazem neste momento no país. A primeira é: onde estão os tais personagens que responderam as perguntas, né, as pesquisas eleitorais? Porque no dia a dia a gente não vê essas pessoas, não cumprimenta essas pessoas, não anda com as pessoas que responderam às pesquisas eleitorais. E a segunda pergunta é: como pode acontecer uma situação assim? Porque a gente já sabe como foi o governo do Partido dos Trabalhadores. A gente já entende como foi o processo Lava Jato e o que ele mostrou, as entranhas podres, fétidas de um governo que passou a mão em vários setores e, mais do que isso, muito mais grave, fraudou a democracia brasileira, porque quem investe mais de 1 bilhão em campanha eleitoral, 1 bilhão em campanha eleitoral, que foi a delação premiada do Antônio Palocci, né, está, na verdade, fraudando a democracia depois de fraudar o mercado, que é um dos pilares da humanidade, porque os empresários não ganhavam licitação. Eles compravam licitações dos corruptos de plantão, que tinha até bancada no Congresso Nacional, além de representantes na Esplanada e no Palácio do Planalto. E o presidente tem o que nós chamamos aqui de justa indignação. É por isso que ele fala daquele jeito forte, é por isso que ele fala indignado. É a justa indignação. Como pode alguém torcer, né, ou mesmo pensar na volta desse grupo? Esta é a essência e a explicação daquele tom nervoso e indignado do presidente Jair Bolsonaro.